Antes de entrarmos em oração, respire fundo e permita que seu coração se acalme na presença de Deus. Às vezes, chegamos diante do Senhor ainda carregando ruídos internos, preocupações, lembranças, pressões. E é por isso que é tão importante silenciar a alma antes de falar com Ele. Hoje quero convidar você a não apenas ouvir uma mensagem, mas permitir que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você. Que cada frase seja como uma semente lançada em solo fértil, pronta para transformar, curar e fortalecer. Jesus nos deixou um mandamento que resume todo o propósito do cristão. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu os amei. João 15:12. O amor não é um acessório na vida espiritual. É o próprio caminho. É o filtro pelo qual pensamos, a intenção por trás do que falamos e o tom das nossas atitudes. Amar como Jesus nos amou significa recusar alimentar rancor, não dar abrigo à inveja e não permitir que a mágoa se instale como hóspede permanente. Significa escolher a estrada estreita, aquela que exige renúncia, entrega e humildade, especialmente quando nosso orgulho grita o contrário. A Bíblia reafirma isso quando diz: não retribuam o mal com o mal. Façam o que é certo aos olhos de todos. Romanos 12:17. A natureza humana quer reagir, pagar na mesma moeda, ferir quem nos feriu. Mas o Espírito Santo nos chama a interromper esse ciclo. Não devolvemos ofensa, não refletimos a agressão, mostramos um espírito diferente, o Espírito de Cristo. E a palavra continua dizendo: ao contrário, abençoai. 1 Pedro 3:9. Abençoar quem nos fere não é fraqueza, é maturidade espiritual. É escolher Jesus acima do ego. Declare nos comentários: Senhor, ensina-me a amar como Tu amas. Amar verdadeiramente não é apenas evitar o mal, é praticar o bem com sinceridade. A palavra nos instrui: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Isso significa valorizar pessoas não porque elas nos oferecem algo, mas porque cada vida carrega a imagem do Criador. É reconhecer que até aqueles que nos decepcionam continuam sendo alvo do amor de Deus. Jesus não serviu porque precisávamos merecer. Ele serviu porque seu amor vem primeiro. E o mesmo amor que recebemos é o amor que somos chamados a distribuir. A Bíblia continua nos ensinando sobre viver em paz. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Romanos 12:18. A paz, muitas vezes, exige mais coragem do que confronto. Nem sempre conseguiremos estar em acordo com todos, mas podemos e devemos ser pacificadores. Às vezes, isso significa dar o primeiro passo na reconciliação. Outras vezes, significa segurar palavras que poderiam ferir. Em outros momentos, significa apenas orar e esperar que Deus trabalhe no invisível. Provérbios nos lembra: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Quantas discussões, quantas rupturas, quantas tristezas poderiam ter sido evitadas com uma palavra suave. Paz não é ausência de problemas. Paz é a presença de Cristo guiando nossa postura. E dentro desse chamado à paz, há um pilar essencial do amor cristão: o perdão. Perdoar não é ignorar o erro, nem minimizar a dor. É reconhecer que a misericórdia de Deus é maior que a ofensa. Somos chamados a abandonar a raiz de amargura, não porque a outra pessoa mereça, mas porque fomos perdoados primeiro. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O perdão liberta, cura, restaura. Quem não perdoa, carrega uma prisão dentro de si. E Jesus nos alerta com firmeza: se não perdoarem aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus 6:15. Perdoar não diminui sua dor, apenas impede que ela governe você. Escreva nos comentários: eu escolho a paz que vem de Cristo. O perdão é mais do que um gesto, é uma decisão espiritual.
Ele nos aproxima do coração de Deus, porque o perdão está no centro do Evangelho. Jesus não apenas falou sobre misericórdia, ele a demonstrou na cruz, quando ofereceu graça até para aqueles que o feriram. Quando você escolhe liberar perdão, está rompendo ciclos de dor que poderiam se prolongar por gerações. Você está dizendo: a ferida não vai definir quem eu sou. Cristo é minha identidade. A palavra diz: sobretudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Essa expressão revistam-se é poderosa. Significa vestir intencionalmente, como quem escolhe a roupa certa para o dia. Do mesmo modo, escolhemos diariamente vestir compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não nasce naturalmente de nós, nasce do Espírito Santo que trabalha em nós. E é por isso que Paulo nos lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características não são produzidas por esforço humano, mas por entrega. Quanto mais você se rende a Deus, mais o Espírito molda seu caráter para refletir Jesus. Lembre-se, amar como Cristo amou não é fácil, não é natural, não é automático. Mas é possível porque não depende da nossa força, depende da força dele em nós. Quando a ofensa chega e a vontade de revidar tenta dominar, o amor segura sua reação. Quando a conversa esquenta e a irritação sobe, a paz acalma sua voz. Quando a decepção aperta o peito, a paciência mantém seu coração suave. É assim que o Espírito nos capacita a viver acima das nossas emoções. E quando você estiver diante de uma ferida recente, uma traição, um olhar que doeu, uma palavra que marcou, respire fundo e volte ao princípio. Ore. Peça a Deus para sondar seu coração e arrancar o veneno da mágoa. Abençoe quem te feriu, mesmo que suas emoções não acompanhem de imediato. Perdoar é uma semente, e Deus cuida para que ela cresça. Comente: Espírito Santo, transforme meu coração. Quando a dor é recente e o coração ainda pulsa ao lembrar da ofensa, parece impossível viver esse amor que Jesus ensina. Mas é justamente nesses momentos, quando a ferida está aberta, que o Espírito Santo trabalha de forma mais profunda. Ele não ignora sua dor, ele a vê por inteiro, mas ele também sabe que a cura começa quando você entrega o que está pesando na alma. A palavra nos orienta: se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Romanos 12:18. Deus sabe que nem sempre haverá reconciliação, nem sempre haverá harmonia imediata, mas o que Ele pede é que o que depender de você seja feito. Isso inclui dar o primeiro passo quando a paz está quebrada. Inclui silenciar quando a resposta amarga está pronta para sair. Inclui respirar fundo e pedir direção antes de reagir. Provérbios nos lembra: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Às vezes, a diferença entre uma guerra e um ambiente de paz é uma única palavra dita com mansidão. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É a capacidade de escolher paz quando a emoção exige explosão. Isso não significa se tornar um tapete ou aceitar injustiça. Jesus mesmo amava profundamente, mas chamava a verdade com firmeza. Ele mostrava que o amor não é permissividade, mas equilíbrio, firmeza com compaixão, verdade com graça, limites com coração limpo. Paz não é ausência de conflito, é a decisão consciente de não deixar o conflito dominar sua alma. Às vezes, você será quem pedirá perdão primeiro. Às vezes, você será quem aceitará o silêncio por um tempo. Às vezes, você será quem orará enquanto Deus trabalha nos bastidores, onde nenhuma palavra alcança. Mas sempre, você confiará que o amor não desperdiça esforço. O gesto que hoje parece pequeno, amanhã pode ser a chave da restauração. E mesmo quando o outro não muda, você muda. Porque a paz que Deus gera é interna antes de ser externa.
Declare nos comentários: Senhor, guarda meu coração em tua paz. Não confunda amor com aprovação do pecado. Esse é um erro comum e perigoso. Jesus amava de forma perfeita, mas nunca deixou de chamar à transformação. O amor dele acolhia, mas também corrigia. Ele se aproximava dos feridos, dos rejeitados e dos fracassados, mas sua presença nunca deixava ninguém da mesma forma. O amor verdadeiro não afaga feridas que precisam ser tratadas. Ele ilumina o caminho da mudança. Por isso, quando você ama alguém, não significa que precisa concordar com tudo, aceitar tudo ou tolerar comportamentos destrutivos. Amar é dizer a verdade com o coração cheio de graça. É oferecer cuidado sem abrir mão dos princípios. É ajudar alguém a se levantar sem justificar o erro. Jesus nos ensina um equilíbrio raro: verdade que cura e amor que acolhe. Ele não aprovou o pecado da mulher adúltera, mas a cobriu com compaixão antes de dizer: vá e não peque mais. Isso é amor maduro, amor que liberta, não amor que prende ao erro. E esse é o amor que Deus chama você para viver. Um amor firme, mas sensível. Um amor que protege o coração sem perder a mansidão. Um amor que não se fecha, mas também não se corrompe. O mundo está dividido, tenso, ferido por todos os lados. Mas a igreja, eu e você, fomos chamados para ser conhecidos pelo amor. Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. João 13:35. Quando você escolhe amar mesmo quando o outro não merece. Quando você mantém a postura de Cristo quando o mundo espera a agressividade. Quando suas palavras carregam luz mesmo em ambientes escuros. Você se torna uma carta viva do Evangelho. E num mundo onde tantos competem pela última palavra, você escolhe carregar a palavra que nunca falha: Jesus. Comente: quero amar como Cristo amou. Quando o Senhor nos chama para descansar nele, não é apenas um convite para aquietar o corpo. É um chamado para permitir que a alma repouse no colo do Pai. Há momentos em que você tenta ser forte por todos, tenta resolver tudo sozinho, tenta carregar pesos que nem foram colocados sobre seus ombros por Deus. E é nessa exaustão silenciosa que o Espírito sussurra ao seu coração: filho, filha, volte, descanse, eu cuido de você. Permita que essa verdade toque profundamente o seu coração. Deus não te ama pelo que você faz, mas por quem você é nele. Ele não te mede pelos seus acertos, nem te descarta pelos seus erros. Ele te vê com misericórdia, te envolve com graça e te cobre com sua fidelidade. Quando você entrega suas preocupações ao Senhor, algo sobrenatural acontece. O coração deixa de correr, a mente deixa de lutar contra batalhas imaginárias e a paz que excede todo entendimento começa a ocupar os espaços onde antes havia medo. Essa paz não é frágil, não é limitada, não depende das circunstâncias. Ela é firme, porque vem do próprio Deus. Hoje, entregue também aquilo que você ainda evita entregar: a incerteza, a expectativa, a dúvida silenciosa. Deus não apenas escuta a sua oração, Ele compreende o que você sente, até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Ele está trabalhando enquanto você descansa, abrindo caminhos que você ainda não consegue ver, alinhando coisas que você nem imagina. Respire fundo agora e deixe Deus ser Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu descanso em Ti. Há momentos em que o coração parece pesado demais e a mente cansada demais para continuar lutando. Nessas horas, Deus não espera que você demonstre força. Ele te convida à sinceridade. A oração que transforma não é a mais bonita, nem a mais cheia de palavras difíceis. É aquela que sai do fundo da alma, mesmo quando só existe um sussurro dizendo: Senhor, me ajuda. E Deus responde:
Ele não é indiferente ao seu cansaço. Ele não ignora suas lágrimas, nem deixa passar despercebido aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. O Deus que criou o universo é o mesmo que se inclina para ouvir o sussurro do seu coração. Ele conhece o peso que você carrega e sabe exatamente onde colocar cura, alívio e direção. Quando você se permite ser verdadeiro diante de Deus, algo muda por dentro. A máscara cai, o orgulho se desfaz e a presença do Pai ocupa os espaços que antes estavam cheios de medo. Ele te fortalece com uma força que não é sua, te anima com uma esperança que renova, te envolve com uma graça que limpa e restaura. Hoje abra seu coração para Deus sem medo. Conte a Ele o que te preocupa, o que te machuca, o que te faz duvidar. Ele não se surpreende com sua fragilidade. Ele te abraça nela. E através desse abraço espiritual, Ele começa a transformar o que parecia impossível, a aquietar o que parecia fora de controle, a iluminar aquilo que estava escuro dentro de você. A sinceridade é a chave que abre portas na presença de Deus. Seja real e veja o que Ele fará. Se você recebe essa palavra, comente: Senhor, fala ao meu coração. Há batalhas que você enfrenta em silêncio porque acredita que ninguém compreenderia a profundidade delas. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece cada pensamento que passa pela sua mente, cada medo que você tenta sufocar, cada tentativa de seguir em frente, mesmo quando tudo parece pesado demais. Ele conhece você por inteiro e, mesmo assim, te ama completamente. O Senhor te lembra hoje que nenhuma luta é grande demais para Ele. Às vezes você sente como se estivesse caminhando sozinho, enfrentando desafios que parecem maiores do que suas forças. Mas Deus te diz: eu estou contigo, eu nunca me afastei. Mesmo quando você duvida, quando hesita ou até quando desanima, Ele permanece firme ao seu lado. É no meio das batalhas que Deus revela a força que você nem sabia que tinha. Ele pega suas fraquezas e transforma em testemunho. Ele pega sua dor e transforma em maturidade. Ele pega seu medo e transforma em coragem. Nada que você vive é desperdiçado quando está nas mãos dele. Hoje levante a cabeça. Não porque tudo está perfeito, mas porque Deus está trabalhando em cada detalhe. No silêncio, Ele organiza. No escuro, Ele ilumina. No caos, Ele estabelece ordem. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. O que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Confie mais no que Deus está fazendo do que no que você consegue enxergar. A fé não se baseia no que vemos, mas no Deus que nunca falha, e Ele não falhará com você. Se esta palavra te fortaleceu, escreva nos comentários: Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti. À medida que chegamos ao final desta oração, quero que você perceba algo profundo. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Cada palavra que tocou o seu coração, cada lembrança que veio à sua mente, cada sensação de paz, consolo ou esperança, tudo isso é o Espírito Santo te abraçando, te renovando e te lembrando que você não está só. O Senhor tem preparado caminhos que você ainda não viu. Às vezes Ele silencia porque está trabalhando. Às vezes Ele permite pausas porque está fortalecendo suas raízes. E às vezes Ele fecha portas porque está prestes a abrir outras que farão muito mais sentido para o propósito dele na sua vida. Nada é aleatório quando estamos nas mãos de Deus. Hoje você é convidado a entregar não apenas o que dói, mas também seus sonhos, seus planos, seus medos, suas expectativas. Deus não quer apenas a sua oração, Ele quer o seu coração. Ele deseja caminhar com você diariamente, te ensinar, te moldar e te conduzir para lugares que você nunca imaginou. Que neste momento você sinta o cuidado de Deus te cercando. Que uma paz suave toque a sua mente. Que uma esperança nova acenda dentro de você. Que a certeza da presença dele te acompanhe onde você estiver.
Deus está contigo. Ele te guarda, Ele te fortalece, Ele te guia e Ele fará infinitamente mais do que você pediu, pensou ou imaginou. Apenas continue confiando, porque a história que Ele está escrevendo é muito maior e mais bonita do que tudo o que você conseguiria escrever sozinho. Se esta oração tocou sua vida, escreva nos comentários. Glória a Deus por tudo.